Vou convidar agora o nosso amigo, seminarista, Pedro, mas também o Wesley. Wesley, vem aqui, por favor. O Wesley foi meu colega de turma aqui no seminário, terminou o período passado, uma vida preciosa nas mãos do Senhor, está servindo a nossa junta de missões nacionais. Pastor Wesley, estive no concílio dele, verdade. Passou e passou bem, hein? Não foi empurrado, não. Passou e passou bem. O Wesley veio da Bahia, terra boa, que nós estaremos lá, Wesley. Em janeiro, você que está de férias, não perca a chance, se inscreva. Se você tem até 35 anos, você paga metade. A nossa Assembleia é da Convenção Batista Brasileira. Estamos preparando a Assembleia com bastante carinho para vocês. Então, quem puder estar conosco na Bahia, né, Wesley? Terrinha boa. Mas vou pedir o Wesley para estar orando pelo nosso seminarista, Pedro Barros. Tem sido uma bênção também. Serviu aqui no nosso seminário, está servindo lá no Colégio Batista Shepherd, né? Membro da primeira Igreja Batista de Paruapebas, em Pará, e tem servido aqui na Igreja Batista Orla Rio. Tem Orla Sul e Orla Rio, do nosso pastor, querido professor Ramon Oliveira. Então, Wesley, ora para que o Pedro traga a palavra que veio direto do Senhor até os nossos corações. Oremos. Pai do céu, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui louvando o teu nome, fazendo orações ao Senhor. Nós cantamos hinos, Deus, fala da tua bondade, da tua misericórdia, da tua graça para conosco, Deus. E agora nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha utilizar o teu servo, Pedro, Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que o Senhor fale aos nossos corações sobre a sua bondade, sobre a sua graça, sobre o seu auxílio, o seu socorro, Deus. Que o Senhor use poderosamente o Pedro e que ele venha falar aos nossos corações o que vem de ti, Deus. Abre os nossos corações para ouvir a tua palavra, causando transformação, conforto, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, uma boa noite a todos, a você que está em casa, é um privilégio estar aqui nesse momento. Se o pastor Marcelo Farias estivesse aqui, ele diria uma coisa: às vezes Deus faz uns carinhos na gente, nos dá algumas oportunidades na vida, e estar podendo aqui hoje ministrar essa palavra aos irmãos é um privilégio, né? Muito obrigado mesmo. Aí eu posso contar daqui a um tempo, quando eu subir a capela, a colina do Seminário do Sul, e preguei tal dia, posso contar essa história quando eu estiver por aí. Agradecer aqui a presença dessa família abençoada, a família da minha noiva, a Beatriz também, que é minha noiva, quase Barros, né? Daqui a um tempo a gente está casando aí, Beatriz quase Barros. Agradecer também a todos vocês que estão aqui, e minha mãe que está de casa assistindo lá de Sinop, no Mato Grosso. A mãe está assistindo. Deus abençoe, mamãe, que essa mensagem chegue também aos corações de vocês. Queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? Todos encontraram? Talvez vai ser transmitido aqui também. Diz o seguinte a palavra do Senhor: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, pelo vento que soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro,
Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, de podermos cultuar a Ti, entoar os cânticos, ouvir esse louvor maravilhoso. E agora, meu Pai, pedimos que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Que assim, Senhor, essa palavra também faça bastante sentido na vida de cada pessoa que está aqui e que possa ecoar para a sua vida. É assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para entendermos esse texto que está diante de nós, precisamos ter um certo conhecimento dos textos paralelos a esse também. Porque esses textos paralelos nos trazem umas informações que são de grande ajuda, que são um considerável ali adiantamento para entendermos mais ainda o que essa passagem, esse texto quer nos informar essa noite. Paralelos esses que estão lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de João. Meus irmãos, não é desta passagem específica, mas o Evangelho de Jesus tem ganhado proporções gigantescas. Na medida que ele começa a anunciar a palavra que é dele, à medida que ele começa a curar, a expulsar demônios, ele vai conquistando pessoas, conquistando corações. E a partir disso, muitas pessoas saíam de suas casas, seja a maior distância, debaixo de uma certeza que havia alguém que pregava a palavra com autoridade, que curava, que operava milagres diante dos olhos das pessoas. A partir disso, que Jesus começa o seu ministério e começa a desenvolvê-lo, as pessoas percebem o quanto este homem é diferente. E agora, neste capítulo em específico, que é uma sequência de vários atos que está acontecendo, Jesus tinha acabado de operar um milagre. Milagre este que era a multiplicação dos pães e dos peixes. O nosso Senhor Jesus era aquele que se compadecia com a multidão. Era aquele que, meus irmãos, se via alguém precisando, iria sempre ajudar. E aquela multidão faminta e aquele problema diante dos discípulos, Jesus então opera um milagre. No Evangelho de João, nos informa que na sequência desse milagre acontece uma coisa. A multidão então, percebendo que aquele homem poderia suprir as suas necessidades, que aquele homem poderia resolver os seus problemas, se junta e começa então a pensar numa coisa: por que não esse pode ser o nosso rei? Vamos tornar o nosso rei, ele resolve as nossas situações, ele faz milagres, ele mata a nossa fome, é a pessoa perfeita. A irem à frente, e naquele momento fica atendendo as multidões. Logo depois disso, Jesus tira um tempo para ir orar sozinho no monte. E esse tempo se estende até a parte da noite. Mas diz agora o evangelista, segundo Marcos, que ele, o Jesus, viu os seus discípulos no meio do lago, aonde eles estavam sendo açoitados pelos ventos, aonde a tempestade era tamanha que os discípulos estavam num momento que outrora não estavam. Ali, qualquer momento poderia acontecer uma coisa terrível com a vida deles. E o evangelista Marcos nos informa que Jesus viu os seus discípulos naquela situação. Depois disso,
fugindo de todos os meios convencionais para ajudar pessoas que estão em perigo, o nosso Senhor Jesus Cristo, então, sai do lugar onde está e começa a caminhar sobre as águas em direção àqueles que estão em perigo. Quando os discípulos percebem que há alguém caminhando sobre as águas, gritam: é um fantasma! Talvez essa seria a nossa reação também. E nesse momento, Jesus diz: sou eu, coragem, tenham calma. E Pedro, mais uma vez provando a sua personalidade impulsiva e também corajosa, precisamos destacar aqui, diz o seguinte: se é tu mesmo, Senhor, me faz ter contigo aí aonde você está. E é o momento que aquele homem desce do barco, pisando na água como se fosse o chão normal onde nós caminhamos todos os dias. E olhando para Jesus, começa a caminhar também como um ato milagroso em direção a ele. Mas eis que Pedro, ao tirar os olhos de Jesus, percebe novamente que ao seu redor o vento soprava e a tempestade ainda continuava, e temendo no seu coração começa a afundar. Mas aí é nesse momento que ele pediu ajuda ao único que poderia resolver a sua situação naquele momento. Não havia outra forma. Senhor, salva-me! E Jesus rapidamente estende a sua mão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora, os dois sobem no barco, e o que resta naquele momento é se prostrar e adorar. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, nós, em nossa vida, na nossa curta passagem de tempo, aqui nessa terra, nós vamos viver muitos problemas. Nós vamos passar por diversas situações, vamos sobreviver sobre nós, problemas esses que vão tirar a nossa paz, que vão nos atrapalhar, que vão nos causar medo. Problemas esses em que todos nós que estamos aqui serão um dia acometidos. Mas há momentos na vida, meus irmãos, que nós precisamos nos retirar. Há momentos na vida que nós precisamos nos afastar, precisamos sair do olho desse furacão dos problemas que estão ao redor de nós. Precisamos sair um pouco para que nós não sejamos consumidos e derrotados. E nesse momento, Jesus é um desses que precisa se retirar. Jesus, então, antecede e despede os seus discípulos à frente e percebe que naquele momento havia alguns problemas o rodeando. Porque se você observar no começo desse capítulo, capítulo 14, Jesus havia recebido uma notícia muito triste, que com certeza abalaria as nossas vidas se nós estivéssemos no lugar dele. João Batista havia sido brutalmente assassinado. O seu amigo, aquele que antecedeu o seu ministério, agora estava morto. E a mensagem que diz, você pode verificar aí na sua Bíblia, a sentença é essa: dei-me aqui a cabeça de João em um prato. E assim acontece. Logo depois, o evangelista segundo João nos informa que depois desse acontecimento e depois de Jesus ter operado o milagre dos pães e dos peixes, que acontece logo depois dessa notícia, a multidão então se une, se juntando em ideias e percebendo: esse pode ser o nosso rei. E é nesse momento, meus irmãos, que Jesus percebe a maldade nos corações daquelas pessoas. Não era a hora, não era o momento do Cordeiro ser glorificado. E então, quando ele envia os seus discípulos à frente, nós entendemos também que é para os seus discípulos não serem corrompidos pela maldade daqueles que estavam ali juntos tramando. Olha, vão à minha frente porque vocês não aguentam esse tipo de coisa.
Talvez vocês seriam também corrompidos por essas ideias e queriam me tornar também um certo tipo de rei. E é um momento que o Senhor Jesus precisa se retirar para orar e ficar sozinho. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz que em todas as coisas ele foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Observamos aqui, meus irmãos, a humanidade de Jesus e conhecemos, estamos numa casa teológica, 100% homem e 100% Deus, mas esse homem também, meus irmãos, sentia na pele a dor de perder um amigo. Sentia também na pele a multidão junta, querendo torná-lo rei, e aquilo não fazia sentido para ele, e esse homem precisa se retirar. Ele precisa, então, ter um momento junto com o Pai, de consolo por ter perdido um amigo. Um momento de fortalecimento para lutar contra esses que estavam levantando ele como rei. Ele precisa de um momento também para entender as grandes circunstâncias e também muito perigosas que nós bem sabemos que ele iria viver depois desse episódio. Então, o texto e todo esse ambiente se resume a esta minha primeira fala. E por isso eu quero falar com vocês sobre 3 pontos. E o primeiro deles é o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos vê. Marcos nos informa que Jesus vê os seus discípulos em meio à tempestade. Enquanto eles estavam no meio do lago, enquanto a tempestade os açoitava, enquanto eles estavam no meio daquela tribulação que estava sobrevindo sobre eles naquele momento, Jesus estava os vendo. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, não é aquele que fica indiferente, Ele não é um Deus que está somente no céu e não se importa conosco, meus irmãos, Ele é um Deus que se importa e nos vê. Ele sabe a situação que nós estamos passando, Ele sabe as tribulações em que nós estamos vivendo, Ele sabe até mesmo o momento mais difícil que você está passando, Ele nos vê. Ele vê os seus discípulos, enxerga eles em meio àquela situação desafiadora. Quando lemos o capítulo 1 de João, verso 42, e chega Natanael diante de Jesus, ele diz: eis um israelita em que não há fingimento algum. Natanael, então, surpreso, diz: de onde tu me conhece? Eu te via debaixo da figueira. Jesus observava aquele homem debaixo da figueira antes mesmo dele saber que o próprio Jesus o conhecia. E eu gosto da adaptação de The Chosen, que mostra que Natanael estava brigando com Deus debaixo da figueira, que estava lutando contra o Senhor, pedindo o seu auxílio, a sua ajuda, e na sua mente nem imaginava que o próprio Jesus estava o vendo, e eis está diante de nós, meus irmãos, eu te via debaixo da figueira. Nosso Senhor Jesus nos vê, meus irmãos, Ele sabe tudo que nós estamos passando. Eu não consigo adivinhar o que você está vivendo, eu não conheço os corações das pessoas, Jesus conhece, Jesus sabe exatamente qual tempestade está na sua vida, no seu coração nesse momento. Ele via Natanael debaixo da figueira e vê você em meio às tribulações e os seus problemas. Ele sabe, Ele conhece, Ele se importa. Quando nós vivemos uma caminhada com o Senhor, nós nunca estaremos isentos das dificuldades, meus irmãos. Se nós formos para uma agenda missionária, talvez por lá possamos encontrar momentos difíceis, por que não? Se nós formos pregar a palavra de Deus em um determinado lugar, pode vir sobre nós situações difíceis. Se até mesmo um dia o Senhor falar audivelmente para você ir em tal ponto, você pode passar por tribulações. Mas uma coisa que você nunca pode esquecer jamais, é que Jesus te vê, Ele se importa com você.
E tem uma história particular minha, testemunho meu, de como que o Senhor nos vê, até das situações mais simples e pequenas. Teve um dia que o meu coração aqui nessa colina estava angustiado. Eu estava naqueles momentos assim, meus irmãos, aonde passa aquelas situações na nossa cabeça e você não sabe o que fazer. E a minha questão naquele momento, talvez pode ser boba aqui para você, mas eu estava atribulado praticamente, porque eu não estava entendendo que a minha relevância na rede social, pregando a palavra de Deus, fazendo algum vídeo, era tão importante assim. E eu com o coração angustiado, eu falei, esse negócio não faz sentido. Por que eu vou ficar me metendo, fazendo vídeo para os outros? Será que as pessoas assistem? Será que isso faz efeito mesmo na vida de alguém? E eu descendo essa colina aqui, com a certeza dentro do meu coração, eu vou apagar a rede social, vou parar de mexer com isso. Minha noiva Beatriz já me encontrou em algum desses momentos. Ela sabe, ela testifica aqui, depois conversem com ela. Vou apagar esse negócio, não serve mais para mim. Eu moro no Ciem, quem conhece o Ciem, quando eu estava subindo aquela nossa rampa, desce uma mulher com um carrinho de bebê e fala o seguinte, Pedro, eu nunca te falei isso, mas os teus vídeos têm abençoado a minha vida demais. Quando ela passa, eu já extasiado, né? Você recebe umas notícias assim, desse jeito, você demora até a acreditar. Eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, tu respondeu tão rápido dessa vez. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dores. Ele nos vê. Viu Natanael debaixo da figueira, viu os discípulos em meio à tempestade, e Ele vê você. Nós poderíamos passar a noite toda falando todas as tempestades que nós já vivemos na nossa vida, mas tenha certeza, Jesus está de olho. Em consonância com isso, se Ele nos olha, Ele é também, no segundo ponto, o socorro que vem no tempo certo. Como eu disse, Ele não é um Deus indiferente que está no céu e não se importa, Ele vê, mas Ele também age em socorro com aqueles que são dEle. Algumas traduções aqui, meus irmãos, preferem traduzir, até como a NAA, que eu costumeiramente leio, essa parte que na madrugada Jesus se dirigiu a eles. Mas algumas traduções colocam também na quarta vigília da noite ou na hora mais tarde. E por que essa informação? Porque os judeus naquela época separavam a grande noite em 4 momentos, 4 vigílias. A primeira delas se iniciava às 18 horas da tarde e ia até às 21 horas da noite. Das 21 horas da noite, a segunda, até às 24 horas, a meia-noite, como nós conhecemos. A terceira, das 24 horas até às 3 horas da manhã. E das 3 horas da manhã até às 6. Então, não é à toa que a palavra de Deus está descrita aqui nesse momento. Na hora mais tarde, no momento, talvez, meus irmãos, em que era mais escuro possível, no momento onde ainda nem estava próximo para amanhecer, é aquele momento em que, ainda na hora mais tarde, o Senhor vem ao nosso encontro. Meus irmãos, eu sei que, às vezes, esse socorro vem e vem com demora. Às vezes, não vem na hora que a gente quer. Às vezes, esse socorro em que nós clamamos em meio às nossas dificuldades, nunca vem no tempo certo para nós. Porque o tempo certo é o tempo de Deus. É o Senhor que controla e decide a hora certa de intervir na sua vida, intervir nas suas situações, até mesmo quando Ele não quer fazer. Mas ainda na hora mais tarde, mesmo na hora mais tarde, Ele vem ao nosso encontro. Quando tudo parece não ter mais jeito, quando as suas forças já estão para se acabar, quando você não consegue mais,
nem clamar, ainda na hora mais tarde, Jesus vai até você. Na hora mais tarde, Jesus foi até os discípulos. Naquele momento onde, ao seu redor, desprotegidos do bem-estar humano que eles gostariam, em meio a uma tempestade, e que se qualquer um de nós estivéssemos ali, meus irmãos, nós estaríamos agora clamando ao Senhor e pedindo uma ajuda, um socorro. Mas na hora mais tarde o Senhor chegou. Eu tento me colocar naquela situação, meus irmãos. Eu sou um desses que gosto de entrar dentro do texto e eu fico imaginando, já não gosto de água, imagine tempestade e com um barquinho junto com os meus amigos. Eu estaria já morto do coração, muito mais rápido do que esses discípulos. Mas ainda na hora mais tarde ele chegou. E fugindo dos meios convencionais, talvez a ajuda em que nós esperaríamos seria um helicóptero para nos salvar, um barco para chegar ao nosso encontro até aquele momento, ou até mesmo esperássemos para que a tempestade cessasse, mas eis que vem um homem sobre as águas. Eis que vem um homem andando sobre um lugar onde, se nós pisarmos, nós afundamos. O Senhor Jesus vem ao nosso socorro. Ele vê a sua tribulação, Ele vê o seu momento. Ele sabe o que você está passando, e meus irmãos, aqui deve ter situações das mais diversas possíveis, mas Ele vem ao seu socorro. Ainda que na hora mais tarde, meu irmão, ainda que as suas forças já tenham acabado, ainda que você até mesmo não tenha mais esperança, mas Ele é um Deus que se importa e vai ao seu encontro, vai ao seu socorro, porque Ele quer ver você bem. Ele quer cuidar de você. Ele quer te livrar em meio das situações. Em alguns momentos, talvez não. Ele é Deus, Ele sabe como Ele trabalha. Mas Ele se importa e vem ao nosso socorro. O salmista lá em Salmo, capítulo 22, diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ficas tão longe de mim? Por que não me escutas? Não é só nós, não é só os discípulos. Os salmistas aqui também passavam por esses momentos, clamando ao Senhor e pedindo ajuda. Por que não me escuta, Senhor? Por que não vem ao meu encontro? Por que não vem até mim o socorro? Mas esse mesmo salmo conclui da seguinte forma: os nossos antepassados puseram a confiança em Ti. Eles confiaram em Ti e o Senhor os salvaste. É na confiança do Senhor que toda a nossa fé precisa estar depositada. É no Senhor, meus irmãos, que vem o socorro bem presente no tempo de angústia, o socorro em meio às tribulações. É dele que vem o socorro quando nós mais precisamos. E aqui testifica: eles confiaram em Ti e o Senhor os salvaste. Que a nossa confiança esteja sempre na pessoa de Jesus, aquele que pode nos salvar. E a terceira coisa que eu falo essa noite, diz o seguinte: Jesus é maior do que os nossos problemas. Citando aqui o nosso professor Rainer Israel, ele gosta de falar acerca da degradação humana, e ele diz o seguinte: o homem pós-lapsariano, Miqueias gosta disso, o homem pós-lapsariano, que é este homem que foi corrompido pelo pecado, vive agora certas consequências. Este homem agora que é corrompido por este pecado, após o evento do pecado na sua vida, não só a sua pessoa agora vive essas consequências, mas também a natureza vive. A natureza, ela é boa. Quando Deus, na verdade, descreve lá em Gênesis, diz, e tudo que Ele criou, Ele disse que era bom, é perfeito. A natureza é boa. Mas o problema é que a consequência do pecado também trouxe uma desestabilização para o nosso planeta.
Nós fomos enviados aqui para sermos os mordomos desse lugar e nós destruímos mais do que cuidamos. Por isso, meus irmãos, a natureza hoje é corrompida, a natureza hoje traz os seus males, e é comum nós vermos os terremotos, é comum nós vermos as erupções vulcânicas, as tempestades e demais coisas acontecendo. E quando isso acontece, vem um sentimento em nós, o medo. O medo vem sobre nós. Quando nós vemos um animal selvagem à nossa frente, o medo toma a nossa conta. E cuidado para você não ver uma onça na sua vida. Quando nós vemos aquela floresta escura, na sua densidão à nossa frente, nós sentimos medo. Quando nós olhamos aquele mar adiante de nós, e a imensidão dele causa em nós esse sentimento do medo novamente. E meus irmãos, o que os discípulos estavam vivendo ali era o medo daquela situação. Se nós estivéssemos no lugar deles, nós estaríamos tomados de medo. Eu já disse para vocês, não preciso falar, eu seria um desses. Mas, em meio a isso, em meio ao medo, em meio aos nossos problemas, em meio às situações em que nós vivemos, em que parece que são gigantes, que parece que são situações tão grandes que não há resoluções, Jesus é aquele que vem caminhando sobre o mar, mostrando que Ele é maior do que os nossos problemas. Sabe o problema que você está vivendo ou vive? Sabe o problema que tem atormentado a sua vida, em que você acha que é um gigante, que não tem como vencer? Jesus é aquele que mostra a partir de nós, que é maior do que os nossos problemas. Não é só um ato milagroso de caminhar sobre as águas, mas também é poder e autoridade. É para mostrar para eles, isso que tira a paz de vocês, não chega aos pés de me causar algum tipo de problema. Jesus vem caminhando sobre as águas, passo a passo, mostrando para aqueles discípulos, ensinando a eles que os problemas dessa vida, Jesus pode resolver. Jesus pode resolver o meu e os seus problemas. Jesus pode resolver aquela situação que anda atormentando a sua vida dia e noite. Jesus é maior do que tudo isso, meu irmão. E Ele vem ao nosso socorro. Ele nos vê, vem ao nosso socorro, e Ele é maior do que tudo em que nós possamos viver, passar na vida. Seja qual for a situação, meus irmãos, Jesus é maior. Em meio ao mar revolto, ao desespero, à ansiedade, a voz que clama nesse momento, na minha e na sua vida, é o seguinte: coragem, sou eu, Jesus, não temais. É essa voz, meus irmãos, que em meio às tempestades em que nós estamos vivendo, garante para nós: coragem, não tenha medo, eu estou com você. É a voz que acalma, é a voz que naquele momento mostra que tem alguém com autoridade e poder para resolver toda e qualquer situação. Porque há coisas que o homem pode resolver, mas há coisas que só o nosso Deus pode fazer. E é nesse momento que precisamos entregar ao Senhor os nossos problemas, as nossas ansiedades, porque dele vem o socorro. Coragem, não tenham medo, porque o nosso Senhor Jesus está conosco. A fé fez aquele Pedro, o Pedro que nós julgamos como impossível e também corajoso, ao olhar para Jesus, andar sobre as águas. Mas, quando se tira os olhos de Jesus e foca mais uma vez nos problemas, na tempestade que está diante de nós, nós começamos a afundar.
e a morte ali é certa. Na água, nós não temos onde nos apoiar. Na água, não tem um lugar para onde nós colocarmos a nossa mão e segurarmos. É o típico lugar onde nós não temos poder algum. Mas para Pedro, naquele momento, havia uma pessoa que poderia ajudá-lo. E esse deve ser o nosso clamor em meio aos nossos problemas. Senhor, salva-me. E ele, estendendo a sua mão, estará lá para nos salvar. Ele é o nosso Salvador, que em meio às situações onde nós estamos passando, meus irmãos, os problemas em que nós estamos vivendo, se nós talvez estamos esquecendo e acabando afundando nas águas do desespero, do choro, Ele estende a sua mão para nos salvar. Ele é aquele que não está indiferente. Ele é aquele que está ali, nos vê, vem ao nosso socorro, é maior do que os nossos problemas, está aqui para nos ajudar. E o que nos resta depois disso tudo, meus irmãos, é nos prostrarmos e adorarmos. Porque só assim nós podemos trazer um pedido a Deus de gratidão completo a tudo que Ele é e o que Ele faz. O que restou para os discípulos naquele momento é se prostrar e dizer: verdadeiramente Tu és Filho de Deus. E esse é o nosso Jesus, meus irmãos, que tem poder para fazer. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos, que tem poder para resolver os nossos problemas. E esse é o nosso Jesus, meus irmãos, que é maior do que tudo que nós estamos passando. Por isso, nessa noite, essa palavra vem ao nosso encontro para crermos e com fé acreditarmos que existe alguém que vem ao nosso encontro, nos ajuda e está pronto para nos salvar. A minha oração nessa noite vai ser sobre a vida de cada um que está aqui. Porque se os discípulos, os 12 próximos de Jesus, passaram por tantos problemas, tantas situações, por que não nós? E talvez você agora está passando por uma situação muito complicada. Se nós tivéssemos um momento de conversa aqui, era problema para cá e problema para lá. Mas tem alguém que está nos vendo. Tem alguém que vem no nosso socorro. E tem alguém que pode resolver os nossos problemas. Basta a gente confiar nele, porque ele tem poder para fazer tudo e qualquer coisa. Então quero orar pela minha e pela sua vida nesse momento. Os gigantes na nossa vida são pequenos aos pés de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor bem sabe, meu Pai, todos os corações que estão presentes aqui nessa noite. Essa palavra, ela fala sobre discípulos em meio a uma tempestade. Discípulos em meio de problemas e de situações que são adversas. E o Senhor conhece, meu Pai, sabe dos nossos corações e sabe que muitos aqui estão passando, meu Pai, situações difíceis. Tempestade das mais impetuosas possíveis. Tempestades que desafiam a nossa fé. Que tentam nos derrubar, que tentam nos afundar no medo. Mas o Senhor essa noite fala aos nossos corações que o Senhor nos vê. O Senhor sabe aquilo que nós estamos passando. Ó Senhor, obrigado por não ser um Deus que não liga ou que não se importa. Obrigado, Senhor, por olhar a nossa vida. Por perceber, meu Pai, os caminhos difíceis em que nós estamos passando, porque só o Senhor, meu Pai, pode resolver situações em que nós não conseguimos. Obrigado, Senhor, que o Senhor vem ao nosso socorro, ainda que na hora mais tarde, o Senhor vem ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, por estar lá,
está lá nos momentos difíceis ao nosso lado, e nos perdoe por muitas vezes nós não percebermos. Mas queremos hoje, meu Pai, ter uma postura diferente, com fé acreditar que o Senhor vem ao nosso encontro. E que o Senhor, meu Pai, tem um poder para resolver toda e qualquer situação. E mesmo assim, Pai, se não for da Tua vontade, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua, Pai, sendo aquele em que nós nos movemos e vivemos. O Senhor, meu Pai, sempre será Deus, independente de toda e qualquer situação. Mas, meu Pai, se possível, gere a fé de um tamanho de um grão de mostarda na nossa vida hoje, para que nós confiemos completamente, meu Pai, no Senhor, porque o Senhor tem poder para fazer tudo, meu Pai, aquilo mais em que nós nem imaginamos. Por isso, Senhor, entregamos as nossas ansiedades nesse momento, as nossas dores e dificuldades. Senhor, salva-nos. Senhor, nos ajude. Pedimos a Tua intervenção, a Tua misericórdia. Sozinho nós não conseguimos. Somos fracos, miseráveis e precisamos de Ti. Meu Pai, salva. Salva. Obrigado, Senhor Jesus, por estar ali onde nós precisamos. Agradeço a vida, agradeço, Senhor, a oportunidade de viver, meu Pai, momentos especiais, e agradeço por cada pessoa que está aqui. Que o Senhor, meu Pai, preencha todos os corações com amor, graça, sabedoria, e que cada vez mais, Senhor, possamos olhar para a Sua cruz e não retirarmos o nosso olho jamais. É assim que eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.